Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, o guia de Israel, o guia do povo de Deus, o guia daqueles que ouvem e se submetem, obedecem à sua palavra. Veja só, nós temos recebido muitas perguntas e muitas pessoas com muitas dúvidas com respeito às escrituras sagradas. O que eu posso comer, o que eu não posso comer, ô bispo? O que eu posso, por exemplo, sábado, guardo ou não guardo o sábado? Olha só. Posso comer carne de porco ou não posso comer carne de porco? Então, essas perguntas surgiram na igreja primitiva, quando as pessoas, os gentios, que não eram judeus, gentios são os não-judeus, os gentios estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Então, surgiram muitas dúvidas entre eles. E nós queremos tentar dirimir dúvidas, para que as dúvidas não venham amarrar a sua fé, não venham emperrar os seus pés no lodo deste mundo. Porque dúvida é o diabo trabalha com dúvida. O diabo trabalha com a dúvida, ou melhor, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Assim como Deus trabalha com a palavra de fé, vai que eu sou contigo, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. E cuidado que ali pode ter uma armadilha, uma cilada, enfim. O diabo tenta bloquear o caminho das pessoas com dúvidas. Então, caso ou não caso? Caso com fulano ou não caso? Faço isso ou faço aquilo? Vou fazer a faculdade disso ou daquilo? Essas dúvidas realmente emperram, atrapalham, bloqueiam a ação da fé. Então, eu queria que você me ajudasse a raciocinar com respeito ao que diz a palavra de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Tiago fala assim, ele diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Porque os judeus já sabiam das regras lá do Antigo Testamento, mas os gentios não sabiam de nada. Então ele diz, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, que são as pessoas de outras religiões que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Apenas, aí ele diz, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Quer dizer, tira a contaminação dos ídolos, remove os ídolos da sua vida. Qualquer ídolo, seja um ídolo, um artista, um jogador de futebol, um clube de futebol, seja um santo, uma santa, uma imagem qualquer, abstenha, quer dizer, sai fora, tira isso das contaminações dos ídolos, da fornicação. Fornicação significa sexo fora do casamento. Deus não fez o sexo para ser curtido como entretenimento. Não, o sexo é depois do casamento. A pessoa casou, se comprometeu,
diante de Deus com a outra pessoa, então ela entrega a sua vida para outra, o seu corpo para outra, e a outra fica dona do seu corpo. Então fica assim, isso é o sexo conjugal. O sexo conjugal é perfeitamente lícito. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou 2 homens e 2 mulheres, ele criou um homem e uma mulher, um casal, justamente para que eles pudessem, ou o casal pudesse, gerar filhos, e isso através do coito conjugal, quer dizer, quando a pessoa está casada, não sexual. Então, a relação sexual indiscriminadamente é um pecado. A pessoa que vai se relacionar sexualmente com a outra tem que estar comprometida com a outra e vice-versa, através do casamento, porque Deus criou a instituição mais sagrada da face da terra, é o casamento. Se você não sabia, fique sabendo. Então ele diz: abstenhais dos ídolos, da fornicação, quer dizer, sexo fora do casamento, e também do que é sufocado, quer dizer, animais que são sufocados, sacrificados de forma a sufocar. Pega-se no pescoço e torce o pescoço para matar, por exemplo, um frango. Isso é pecado. E do sangue, que quer dizer comer o sangue. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, eu gostava muito de chouriço. Chouriço, você sabe, é o sangue do porco, que é temperado, enfim, faz-se a linguiça dele. Eu gostava demais. Mas quando eu tomei conhecimento de que não deveria comer sangue de espécie alguma, de forma nenhuma, porque o sangue do animal, no sangue está a vida do animal, está a vida da pessoa, o sangue. Então não se pode usar sangue de forma nenhuma. Mas, além disso, tem outras dúvidas que têm surgido. Por que isso, bispo? Por que aquilo? E eu queria que você tivesse essa consciência do que você deve ou que não deve fazer. Por isso é importante que você tome conhecimento da Sagrada Escritura, que você leia a Bíblia e medite na palavra de Deus e siga a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acredito, não. É o que está escrito, é o que vale. É isso que vale, o que está escrito. E com respeito às dúvidas nossas de cada dia, vou ler um texto aqui que vai ajudar você a entender a palavra. Inclusive, você pode pegar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17. Eu escolhi esse texto para que venha elucidar toda e qualquer dúvida. Veja só. O apóstolo Paulo, dirigindo essa carta, essa epístola aos cristãos de Roma, os romanos, muitos romanos se converteram ao Senhor Jesus. Então, Paulo escreve dando as diretrizes do Espírito Santo para eles e para nós, obviamente, consequentemente. Então, ele diz assim, com respeito à comida, bebida, enfim, posso beber, não posso beber, posso comer, não posso. Então, veja só, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual, não é físico. Há o reino deste mundo, que é físico, mas o reino de Deus é espiritual. Você segue as leis, as palavras, as orientações do Espírito Santo
que é espírito e que usa os seus servos para falar, orientar a sua igreja. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso é importantíssimo. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, não para discussões, não para brigas, não para fofoca. Ah, fulano comeu aquilo, ai, que coisa, hein, comeu. Não tem nada disso. Cada um tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a fé para as pessoas saberem o que elas podem e o que não podem fazer. Nós temos uma consciência, e essa consciência é, digamos, o juiz de Deus em nós. Então, se eu faço alguma coisa que a minha consciência começa a latejar, então tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas se eu tomo uma decisão, se eu faço alguma coisa que eu fico em paz comigo mesmo, sobretudo com Deus, então eu posso ir em frente. Está aqui escrito: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, não confusão, não conflitos, e para edificação de uns para com os outros. Então, eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus para que haja paz comigo e também da minha pessoa para as outras pessoas que convivem comigo, edificando uns aos outros. Não destruas por causa, olha só, não destruas por causa da comida. Posso comer isso? Posso comer aquilo? Não. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Que é aí que acontece muito. Aquelas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus e ficam apontando o dedo para fulano, beltrano, ciclano, que está comendo que não deveria comer, bebendo que não deveria beber, essas pessoas estão sendo usadas pelo mal, pelo diabo, para fazerem isso, justamente para colocar pedras de tropeço na vida das outras pessoas. A nossa palavra tem que ser para edificar, construir, ajudar, abençoar, fazer o bem para o nosso próximo, especialmente os da família de Deus. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. É verdade que tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Mal vai para o homem que come com escândalo. Quer dizer, uma pessoa que senta à mesa e come com escândalo, vai mal para ele. Então, ninguém pode ser juiz daquele homem. Deixa ele quer comer assim, com escândalo, é problema dele. Nós não temos que falar nada, nós não temos que ficar olhando e criticando quem quer que seja. Cada um segue a sua própria vida, sua própria fé, sua própria crença. Nós temos que respeitar, porque Deus respeita isso. Deus respeita a nossa vontade, as nossas vontades. Por que nós não vamos respeitar a vontade dos outros? Que é a vontade dos outros. Então, é bom, aí ele fala, bom é não comer carne. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Quer dizer, o bom, está dizendo aqui,
é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Ah, bispo, então eu não posso beber vinho. Presta atenção, nós não acabamos de ler o texto sagrado. Presta atenção. Paulo fala para Timóteo, o seu discípulo, seu filho na fé, para beber não somente água, mas também um pouco de vinho, para que, por causa do problema que ele tinha no estômago, o vinho, então, viria ajudar a sua digestão. Paulo fala sobre isso. Mas aqui ele está falando, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, bispo, como é que eu vou fazer? Se ele fala para Timóteo para beber um pouco também de vinho, e aqui ele fala para não beber vinho, o que eu vou fazer, bispo? Vamos chegar lá, vou responder essa pergunta já já. Aliás, eu vou responder de acordo com o que está escrito. Aí Paulo fala, presta atenção, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça, porque aí não estaria edificando, né, uns aos outros. Tu tens fé? Pergunta o apóstolo aqui. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Se você tem fé, você tem para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Posso beber vinho ou não posso beber vinho, bispo? Quem sou eu para dizer para você beba ou não beba? Quem sou eu para dizer coma isso ou não coma isso? Coma carne ou não coma carne? Eu não sou ninguém. A sua consciência de fé é sua. Se você bebe vinho e sente acusado pela sua consciência, então não beba. Se você bebe vinho, mas não sente latejar sua consciência, então vá em frente. Agora, se você tem fé para beber vinho, que você beba sozinho, longe do teu irmão, para que o teu irmão não venha se escandalizar, porque você não pode limitar a sua fé por causa do irmão, da irmã, de quem quer que seja. Você tem o direito de beber quando você estiver só, que não vai escandalizar ninguém. Essa é a fé. Então ele diz assim, tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Quer dizer, até para comer, se você come com dúvida, você está condenado. Isso é pecado. Legal, né? Você come alguma coisa com dúvida, então é pecado. Se você bebe alguma coisa com dúvida, é pecado. É isso que quer dizer. Então, cada um tem que andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, com a consciência espiritual, com a consciência do reino de Deus, com a consciência da palavra de Deus, do conselho de Deus. E isso é algo pessoal. Cada um tem a sua própria fé. Por exemplo, a Esther tem fé para comer determinadas coisas que eu não tenho fé para isso. E eu não critico, porque eu também tenho fé para comer outras coisas que ela tampouco tem fé para isso. Então, a gente respeita um ao outro. Mas como nós somos casados, a gente, então, vive em paz. Em paz. Um não censura o outro. Cada um faz, come ou bebe de acordo com a sua própria fé. Isso é respeito. Respeito.
respeito à fé de cada um, porque a fé é algo pessoal, individual. Cada um tem a sua própria fé. Como diz o texto, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas, em outras palavras, não é bem-aventurado aquele que condena os outros, porque nós não somos juízes de ninguém. Nós temos que avaliar a nossa própria vida. Nós temos uma consciência que nos acusa ou aprova as nossas atitudes. Então, sigamos a voz da consciência espiritual, da voz do Espírito Santo, que é a fé. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, não come por fé, não come pela fé. E tudo, ele encerra esse capítulo, e tudo o que não é de fé é pecado. Tudo que não é da fé é pecado. Tudo que a gente faz que não é pela fé é pecado. Quem vive no reino de Deus vive pela fé. Quem não vive no reino de Deus, vive no reino deste mundo, não tem o Espírito Santo, faz as coisas de acordo com a vontade dele e não tem consciência para acusar, aí ele vai vivendo a vida do jeito que ele quer. Ele gosta de fornicar, então vai fornicar. Ele vai fornicar e vai continuar no pecado e não vai ter consciência que desaprove isso. Mas ele está vivendo no reino deste mundo. Mas para quem está vivendo no reino de Deus, sujeito às regras, às leis, os mandamentos, a disciplina, a ordem do reino de Deus, esse está sujeito, está limitado pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Com isso, a gente que vive pela fé não tem dúvida. A dúvida desaparece. Por quê? Porque sabemos o que podemos e o que não podemos. E cada um de acordo com a sua própria fé. Então, quando você vê alguém condenando a Igreja Universal por isso, por aquilo outro, é porque não está no reino de Deus, está vivendo no reino desse mundo. Por exemplo, bispo, guarda o sábado ou não guarda o sábado? O sábado foi instituído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus disse isso. Jesus curou no dia de sábado. Os discípulos colheram espigas no dia de sábado. E os judeus ficaram irritados. Não pode fazer isso, vocês não podem. Isso é proibido. Mas eles eram judeus e eram hipócritas. Jesus os condenou por causa da hipocrisia deles. Quer dizer, guardavam umas coisinhas pequenininhas e depois faziam coisas piores. Então, amiga e amigo, a sua fé tem que ser pura, limpa, íntegra. Tudo que é limpo, olha só, o texto sagrado, Paulo fala, quanto ao mais, irmãos, aos que vivem no reino de Deus, a família de Deus, a família da fé. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu queria que você amadurecesse, não apenas com informações. Para amadurecer, a gente tem que vivenciar a vida. O amadurecimento vem com as lutas que nós enfrentamos a cada dia. Todo dia que você enfrenta dúvida de sabores, que tem experiências tristes,
amargas, mas você está aprendendo, são as tribulações que Deus permite para que a gente venha aprender a viver pela fé, que quer dizer viver na dependência exclusivamente de Deus. Porque tudo o que não é de fé é pecado. Então, amiga e amigo, não coloque aí perguntinhas para mim. Ô bispo, isso aqui, eu não sou guia, eu não sou guru de ninguém, não. E nem quero ser, e nunca jamais vou ser. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Mas eu tenho dúvida com respeito a isso. Consulte a sua consciência, consulte a palavra de Deus. Aonde que eu vou ler? Todo dia a gente está pregando. Leia a Bíblia, todo dia você vai saber. Deus vai dirigir você, especialmente você que tem dúvidas com respeito à sua fé. Leia as palavras de Jesus, o Novo Testamento, que são as orientações para o povo convertido, os novos convertidos, aqueles que, os recém-convertidos, que devem entender quais são as regras que dirigem, conduzem a pessoa no reino de Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Por isso, nós falamos aqui a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos que foram conduzidos pelo Espírito Santo para escrever e instruírem a igreja. Enfim, tudo isso é para o benefício de cada um de nós, para a nossa fé, para que a nossa fé venha desenvolver, para que nós não fiquemos como crianças, meninos, de um lado para outro, com a fantasia, as fantasias desse mundo ilusórias. Não, cuide da sua fé. Leia, ouça a palavra de Deus. Inclusive, você que tem dificuldades para ler a Bíblia, nós temos a Bíblia aí, a Bíblia que é falada, o áudio da Bíblia, a Bíblia toda está à sua disposição no Univer. Você entra no Univer, você toma conhecimento de como pode ter no seu celular, no seu tablet, enfim, computador, pessoas que vão falar, vão ler a palavra de Deus. Leem a palavra de Deus para você. Você não precisa nem ler, é só ouvir. E você vai receber fé para saber como viver pela fé, dia após dia após dia. Graças a Deus. Entendeu? Então, as dúvidas nossas de cada dia, a gente procura na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, a resposta. E quando nós apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, nós sabemos que temos que fazer e vamos fazer. Eu, pelo menos, tenho agido dessa forma. Eu ouço a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus. Eu procuro meditar na palavra de Deus. E tudo que nós fazemos está fundamentado na palavra de Deus. E você, minha amiga, meu amigo, se quer conservar a sua fé intacta, limpa, pura, perfeita, para você viver pela fé e conquistar a eternidade por essa fé, leia a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.